Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Novela Resumida. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo para o canal com um resumo do capítulo 140 da novela Terra e Paixão. Capítulo este que vai ao ar nesta terça-feira, dia 17 de outubro. E neste capítulo, Antônio desafia as ordens do oficial de justiça e instrui Vinícius a continuar com os trabalhos de exploração nas terras, sinalizando que ele não pretende ceder à pressão. Gladys começa a desconfiar que Agatha possa estar usando Danielzinho para atingir Irene, adicionando mais conflitos. Marino emite uma ordem de prisão contra Antônio, intensificando o conflito entre os dois. Silvério entrega a Irene um kit para a coleta de amostra de DNA, o que sinaliza um possível desfecho para o mistério da paternidade de Danielzinho, que até o momento a Irene tem dúvida. Aline enfrenta Antônio na delegacia, indicando que os dois ainda estão muito revoltados um com o outro. Hélio visita Petra na clínica, sugerindo que o relacionamento entre eles continua evoluindo. Irene conclui que Danielzinho não é seu neto e exige que Graça deixe sua casa com o filho, prometendo que faria muita coisa caso ela desobedeça. E como podemos ver, este capítulo começa com o Antônio La Selva simplesmente desafiando a justiça. Devido a uma ordem de justiça que o próprio Vinícius recebeu, ele teria que parar de ficar ali procurando diamantes nas terras da Aline, até que a investigação fosse concluída, porque a Aline obviamente não ia deixar isso barato, ela ia atrás da justiça e iria falar que acabou levando um golpe ali da Irene e do Vinícius, e foi isso que ela fez. E junto ali do advogado Rodrigo, conseguiram ali iniciar uma investigação. E enquanto essa investigação está sendo feita, o Vinícius não pode ficar ali na terra de Aline, pelo menos por enquanto durar essa investigação. Ele não vai poder ficar lá explorando os diamantes que tem lá, fazendo a extração dos diamantes. Porém, o Vinícius acabou obedecendo, só que o Antônio falou para o Vinícius não obedecer e que nada aconteceria ao Vinícius, pois o Antônio iria cobrir tudo, iria cobertar ele, iria impedir que algo acontecesse com ele. Então o Antônio desafiou as ordens do oficial de justiça que instruiu Vinícius a parar a extração dos diamantes e disse para o Vinícius continuar extraindo os diamantes, e foi exatamente isso que o Vinícius fez. Ele continuou extraindo os diamantes, só que dessa vez sobrou para o Antônio La Selva. Isso porque acabou que, como ele desobedeceu a ordem de justiça que o juiz instruiu ali para o Vinícius parar, né? E o Vinícius continuou, então acabou que o Marino, ao saber disso, deu uma voz de prisão para o Antônio. Sim, Marino emitiu uma ordem de prisão contra Antônio La Selva. Tudo isso porque ele não quis parar com a exploração de diamantes nas terras da Aline. Ele simplesmente disse que iria continuar, disse que não tinha medo da justiça, disse que iria acobertar o Vinícius, iria impedir que algo acontecesse com ele, porém ele pode até ter impedido algo que acontecesse com o Vinícius. Porém, ele mesmo acabou recebendo esta ordem de prisão pelo Marino. Marino foi lá e decretou uma ordem de prisão contra o Antônio. E imediatamente ele foi levado à delegacia. E quando ele chegou lá na delegacia, ele acabou encontrando a sua inimiga, a Aline. A Aline estava lá na delegacia. E os dois acabaram se encontrando na delegacia e acabaram discutindo bastante, pois a gente sabe da rivalidade da Aline e do Antônio La Selva. A gente sabe de todo o ódio que a Aline tem do Antônio devido a ele ter feito isso com as terras da Aline. Na verdade não foi exatamente ele, foi a esposa dele, foi a Irene, aplicou esse golpe, mas
a Aline sabe muito bem que o Antônio sempre quis essas terras dela. O Antônio sempre teve interesse nessas terras e isso foi meio que um presente que a Irene resolveu dar pro Antônio. Justamente também porque a Agatha estava ali ameaçando o relacionamento dos dois, entre a Irene e o Antônio. Então a Irene precisava conseguir alguma coisa que fizesse com que o Antônio desistisse de se separar da Irene. E ela conseguiu essas terras. Como as terras estão no nome da Irene, acaba que o Antônio agora não quer mais se separar dela, fazendo assim com que a Irene conseguisse o que queria. Conseguiu ali ficar com o Antônio e o Antônio conseguiu as terras da Aline. E ainda neste capítulo, como a gente percebe, a Irene continua desconfiando de Gladys e quer saber de uma vez por todas quem realmente é o verdadeiro pai do Danielzinho, que até o momento acreditava-se que seria neto dela e que seria filho do Daniel, que acabou falecendo lá naquele acidente que aconteceu no início da novela. Mas a gente sabe que, na verdade, não é exatamente filho do Daniel que faleceu, mas sim filho do Marino. E a Irene, como tá desconfiando muito disso, devido a uma vez que o Marino foi ao encontro da Graça e acabou chamando o Danielzinho de filho, a Irene acabou percebendo isso e desde então ela desconfia bastante de que Danielzinho não seja o seu verdadeiro neto. E para tirar essas dúvidas de uma vez por todas e esclarecer todos os fatos, ela simplesmente vai pedir um exame de DNA para comprovar se Danielzinho é realmente seu neto ou não. Então Silvério vai entregar a Irene um kit para coleta de amostra de DNA e o resultado vem logo depois. Depois que a Irene acaba de receber o resultado, ela conclui que Danielzinho não é seu neto e exige que Graça deixe a sua casa junto com o filho, prometendo fazer coisas graves caso ela desobedeça. E agora a situação da Graça está bem complicada, pelo menos se complicou bastante e se complicou mais do que já estava, porque na verdade a situação dela já não estava muito boa, devido ao seu pai, o Tadeu, ter gastado ali uma boa fortuna da família em alguns sites e acabou que a situação financeira da família está bem complicada, tanto que tanto o Tadeu quanto a Gladys, que são mãe ali da Graça, vão sempre ali pro jantar ali, almoçar e até mesmo tomar café na casa do Antônio La Selva. Tudo isso porque eles estão numa condição financeira tão complicada que não estão podendo comer bem. A Graça já morava lá na casa do Antônio, mas agora o Tadeu e a Gladys começaram a frequentar lá justamente com a desculpa de que querem ver lá o Danielzinho, querem ficar mais próximos dele, mas a gente sabe muito bem que na verdade tudo isso é por causa da situação financeira em que eles se encontram. Mas agora que a Irene descobriu que o Danielzinho não é verdadeiro filho do Daniel que acabou falecendo e que não é seu neto, acabou que ela decidiu expulsar a Graça de sua casa. Tanto a Graça, tanto o menino, tanto o bebezinho, o Danielzinho. A Irene deixou bem claro que não queria mais que os dois permanecessem ali na casa dela. Ela acabou expulsando os dois e prometendo fazer coisas muito arriscadas tanto para o Danielzinho, tanto a ela, caso ela desobedecesse e resolvesse ficar ali na casa. Então agora a situação dela tá bem complicada. E agora também nem a Gladys nem o Tadeu com certeza não serão muito mais bem-vindos lá na casa do Antônio La Selva. Resta saber qual vai ser a reação do Antônio quando a Irene contar isso para ele. E ainda neste capítulo, o Hélio vai fazer uma breve visita na Petra na clínica, mostrando que o relacionamento dos dois está evoluindo fortemente. Mas estes, por enquanto, serão os principais acontecimentos do capítulo 140 de Terra e Paixão desta terça-feira, dia 17 de outubro. E se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos capítulos após este, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal. Então não perca mais tempo, clica nesse botão vermelho aqui abaixo e se inscreva no canal. É de graça, você não vai pagar nada e ainda vai ter acesso aos próximos resumos da sua novela favorita, todos em primeira mão. No mais, é isto. Muito obrigado por assistir e até o próximo resumo.